Salve, muito boa noite. Quer saber de política? Nós vamos falar aqui, sabe, que política cuida da sua vida, define a sua escola, a sua moradia, a sua alimentação, e é por isso que é importante falar e seguir a política. E nós trazemos aqui pessoas importantes que agem aqui em Brasília. E aí você, através das falas e das nossas conversas, fica sabendo exatamente o que está acontecendo. Hoje aqui no Frente a Frente, o deputado Geninho Zuliani, ele é do DEM de São Paulo, foi prefeito de Olímpia, foi vereador, seguiu a linha ali, e é hoje um articulador aqui no Congresso Nacional. Primeiro mandato e já chegou articulando. Deputado, é interessante que o senhor já está participando ali de uma possibilidade de gestão futura, né? Como é que o senhor está na campanha dos candidatos à presidência da Câmara? Uma eleição que será em fevereiro. Olha, hoje está definido ali, tem 3 forças na Câmara, né? Tem a força do Centrão, que é esse grupo que se formou para dar apoio ao presidente Bolsonaro na Câmara. Tem um grupo que é formado pelos Democratas, MDB, PSDB e mais alguns partidos aliados, e tem os partidos de esquerda. Então, a eleição vai ser definida por essas 3 forças políticas. O deputado Rodrigo Maia, ele tem dito para nós que não será candidato à presidência, mesmo se tiver uma autorização judicial. Então, isso nos coloca numa posição de estratégia, nós confiamos nele, gostamos do trabalho dele, o presidente Rodrigo dialoga com todos, né? Talvez o excesso do diálogo dele causa mal-estar entre alguns deputados, e está colocada a candidatura do Centrão no nome do Arthur Lira, e o grupo de esquerda, ele pode ter um candidato, como ele também a indicação pode... de que não terá candidato, né? Mas vai influenciar. Vai influenciar e muito, e talvez esse nome pode ser de consenso entre esses partidos de centro-direita com a esquerda, né? Que poderá nos dar a vitória nessa eleição. É importante para o presidente também interferir, né, o presidente Jair Bolsonaro nessa eleição. Então, geralmente os presidentes interferem, mas dizem que não interferem, né? Pois é, no caso da presidente Dilma Rousseff, ela interferiu e deu no que deu, né? Acabou sofrendo processo de impeachment, porque o candidato dela perdeu, Eduardo Cunha foi eleito e utilizou a expressão minha vingança será maligna. Exatamente. E botou para correr os processos, botou para andar os processos, os pedidos de impeachment da presidente da República. Como é que está essa questão? Porque se o presidente entra, ele pode criar um grupo contrário a ele para se aliar à oposição. Como é que está isso nesse momento? Essa corrida já esquentou, porque a gente já ouve falar de pelo menos 4 candidatos, né, Zé Maria? Só na base do governo. O Arthur Lira, que o senhor citou, tem o Aguinaldo Ribeiro, que está meio escanteado, tem o Marcos Pereira, que é hoje vice-presidente da Câmara dos Deputados, tem ainda Elmar Nascimento, que se colocou, mas nem tanto, porque ele quer ser presidente agora da Comissão Mista de Orçamento, e esses assuntos estão embolando, e tem ainda o deputado Baleia Rossi, que é presidente do MDB, correndo por fora, né? e também líder da bancada na Câmara, e que começa a surgir como um possível adversário mais forte de Arthur Lira, uma vez que ele é o único que não faz parte desse centrão tradicional, desses candidatos que a gente listou aqui, a exceção de Elmar Nascimento, que nem todo mundo está contando mais como candidato. Como é que está essa disputa nos bastidores? Quem que o senhor acha que tem aí, está correndo os cavalos que estão ali mais à frente nessa corrida? Não, no fundo, o Arthur é o candidato do Centrão, parece que está consolidado, e os demais nomes que você disse, o Aguinaldo, o Baleia, o Marcos Pereira, são todos do mesmo grupo, né? São do grupo que hoje comanda a casa, são do grupo do Rodrigo Maia, que são todos ótimos nomes, uns que em algum momento ficaram mais viáveis, outros não. E o Elmar Nascimento, que é do meu partido, foi líder do meu partido, que essa briga, essa confusão toda pela comissão, é que o Elmar seria o presidente da Comissão de Orçamento, isso é um acordo do ano passado. E agora, na hora de cumprir o acordo, teve esse problema que você relatou da deputada Flávia. Deputado, a gente vê atualmente a situação ali no Congresso Nacional, com sessões remotas, mudou muito ali o funcionamento do Congresso Nacional, deu poderes especiais aos presidentes da Câmara e do Senado, as comissões permanentes não estão funcionando, não foram nem instaladas, né? Quer dizer, é um outro Congresso, né? Está difícil de articular alguma candidatura ou qualquer estratégia de campanha
nesse conceito atual de Congresso, né? O político sempre fez o contato pessoal, né? O café, a conversa, o Aquela diálogo. conversa que a Denise chama de chamar no cantinho para conversar, isso é E importante. hoje, com a pandemia, a votação remota ela acelerou um processo que nós estávamos convencendo o presidente Rodrigo Maia há tempo, de que muitas votações não precisaria de ser presencial, né? E selecionar algumas votações mais importantes. Então, do ponto de vista tecnológico, foi importante. A produção legislativa aumentou, apesar que a pauta é só Covid, então não dá para avançar numa reforma, por exemplo, né? E a pauta agora são as eleições municipais. Então, até dia 15 de novembro, as articulações para presidente da Câmara vão ficar em segundo plano, até porque os parlamentares estão nas suas bases, cuidando não só da votação aqui na Câmara, mas também cuidando do seu arco de aliança local e apoiando os seus futura prefeitos. reeleição, né? Exatamente. Mas a conversa sempre existe, né? E como eu estava dizendo para você, Denise, alguns candidatos vão lançando suas candidaturas, alguns mais fortes, outros que em algum momento estavam mais fortes, agora está enfraquecido. Mas eu acho que, passadas as eleições municipais, a pauta principal... Agora, presencial só no ano que vem. Eu acredito que sim, né? Nós não sabemos como vai ser o Covid no Brasil ainda, né? Lá fora, na Europa, voltando uma segunda onda. Eu acho que presencialmente, e faz falta, porque as comissões, né? Você pega a reforma administrativa, tributária, que precisava ter uma comissão funcionando, elas não estão funcionando. E com isso aumenta muito o poder dos presidentes das casas, que entregam relatoria sem comissão. Mas é uma pena, porque a presença dos deputados, a articulação e as comissões funcionando é que dá celeridade ao processo. Agora, antes da eleição municipal, tem uma outra pauta no calendário, porque está marcado para 4 de novembro a instalação da Comissão Mista de Orçamento, que, como o Zé Maria bem lembrou no nosso primeiro bloco, é um assunto que está segurando, inclusive, as votações na Câmara, porque parte do Centrão não vota enquanto não resolver essa pendência da Comissão Mista de Orçamento. E a oposição não vota enquanto não resolver a questão do auxílio emergencial, da medida provisória que baixou o auxílio emergencial de 600 para R$300. A oposição também não quer saber de votar nada no plenário enquanto não resolver esse tema. Como é que vai resolver a questão da Comissão Mista de Orçamento, que é um assunto que já ajudaria aí a destravar essa pauta? Denise, eu vou começar pelo final. Primeiro que auxílio emergencial, falar em prorrogação do auxílio, é totalmente inviável, né? Quebrar teto de gasto no ano que vem, passar uma baita imagem ruim para fora, assustar os investidores, não fazer lição de casa, gastar mais do que arrecada, é um assunto que já está bem discutido e não temos clima para aumentar. Seria muito mais popular da minha parte dizer que eu sou a favor do auxílio, continuar R$600 por mês, enfim. Hoje, o que gasta-se com o Bolsa Família, a gente gasta um pouco mais por mês com o auxílio emergencial. E nós vamos virar o ano com mais de 750 bilhões de déficit orçamentário por conta da Covid. Queda de arrecadação, etc. Foi o país que mais gastou, né? Foi o país que mais gastou. E ainda nem gastou tudo o que estava previsto. Deputado, eu fiz as contas, o que se gastou em salário emergencial representa 10 anos de Bolsa Família. Exatamente. Muito. Se eu não me engano, Zé, 38 bi por mês custa o Bolsa Família. 34. Era 29. Com o 13º passou para 34. E o auxílio em torno de 40. 60 bilhões. 60 E esse ano bilhões. não vai ter nem o 13º, né? Pelo menos então, nós estamos falando de números que fecha a conta. Como é que você vai prorrogar esse auxílio, virar o ano com esse auxílio, né? Então, nós vamos trabalhar todo o Só auxílio. para explicar que 60 bilhões o auxílio emergencial, 60 bilhões por mês. E 30 bilhões do família por ano. Exatamente. Chegando na tua pergunta, Denise, eu acho que a comissão teve um acordo no final do ano passado, né? O Elmar até era um pré-candidato à presidência da Câmara, ele deu um passo para trás e selaram um acordo todos os partidos para que o Elmar fosse o presidente da Comissão de Orçamento. Foi justamente naquela ocasião onde os poderes da comissão estavam aumentando, né? Em virtude de parte do orçamento ficar sobre o comando do presidente da comissão. Então, até aí estava resolvido. Chega num determinado momento, esse acordo tem ameaça de ser desfeito. Então, todo mundo reagiu, e por que não está cumprindo o acordo, né? Aí vem a oposição com a questão do auxílio. Então, nós vamos ter que torcer muito, né, para que esse imbróglio se
desfaça nas próximas semanas. Mas é possível resolver isso até o dia 4 de novembro ou isso vai ficar para depois do primeiro turno aí da eleição? Olha, eu tenho esperança, até porque dia 4 está pautado no Senado os vetos e na Câmara os vetos do saneamento, para a gente fazer o saneamento destravar. Tem muita coisa boa para acontecer no país e nós não podemos ficar refém da Comissão de Orçamento, deixar o orçamento sem aprovar. Porque também se não aprovar, porque se não instala a comissão, nem a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é o que permitirá ao governo gastar ali 1/12, né, do orçamento por mês, Isso. Ele não vai poder fazer nada, vai ficar totalmente travado, é isso? Exatamente, fica travado. E tem esse risco. Eu tenho esperança de que o governo vai entrar na parada, vai sentar, vai reunir os líderes e tentar chegar aqui. Em cima da Comissão de Orçamento já tem o reflexo da eleição do presidente da Câmara. Então está tendo uma queda de braço, uma queda de forças dentro do parlamento, que nós vamos ter que torcer muito para que os líderes se entendam nas próximas semanas. Pois é, já é uma prévia, essa Comissão Mista de Orçamento, ela já é uma prévia dessa eleição para o presidente da Câmara, Tem dúvida, na sua avaliação? Na vida pública, né, Denise, um passo é sempre após o outro. Então, dependendo do que acontece aqui, tem um reflexo lá, né? As eleições municipais agora é o que dá o tom para as eleições daqui a 2 anos. Como dizia Luiz Eduardo Magalhães, né? Em política, cada dia a sua agonia. E por falar em disputa, já houve várias tentativas de se reformular, aí, de se refazer o Pacto Federativo. Isso significa atribuições e gastos de municípios, estados e União. Isso está precisando de dar uma ajeitada mesmo. Mas, deputado, isso é difícil demais de mexer, né? É difícil. Eu sou um dos especialistas nesse assunto. Não, eu sou deputado municipalista, né? Eu acho que toda a força e os trabalhos se concentram nos municípios. É nos municípios que a população mora, reside, os problemas estão nos municípios, né? Tem uma frase do Franco Montoro que dizia, olha, ninguém mora na União, ninguém mora no Estado, todos moram no município. No bairro, no município. Exatamente. Então, fortalecer os municípios é uma bandeira nossa. E lá na CNM, que é a nossa Confederação de Municípios, a gente discute muito isso. Tem um projeto tramitando, né, do governo federal, inclusive, que é descentralizar um pouco do dinheiro de Brasília e levar um pouco mais de dinheiro e também atribuições para os municípios. É uma briga gigante. É igual mais ou menos a reforma tributária. Né? Para você fazer ela andar, para aprovar a reforma tributária, alguém que não paga imposto ou paga pouco tem que pagar mais. E quem paga muito vai pagar menos. Então, obviamente, que você paga muito, você fica feliz em pagar menos. Mas aumentar a alíquota de quem paga pouco é muito difícil essa discussão. Então, a reforma tributária ela vai ter que ser votada de forma fracionada. E entrar nessa disputa aí federativa. E vai ter que ser no mesmo tom do Pacto Federativo, para que a gente possa fortalecer os municípios. O senhor é contra ou a favor ao FPM? Eu sou a favor. Nos moldes? Não. Com esse Pacto Federativo existente, tem que ter um repasse do Fundo de Participação. Só para explicar... Senão os municípios não sobrevivem. O senhor pode explicar como é que é distribuído o dinheiro do FPM, Fundo de Participação? Não, o Fundo de Participação... Que leva em consideração o número de habitantes, a renda, né? Privilegia os municípios menores, né? Na verdade, são por faixas e categorias, né? Então, às vezes tem municípios com categorias de 10 a 30 mil habitantes que recebem a mesma faixa. O município está com 11 mil habitantes e um está com 29, ele recebe a mesma. E a mesma coisa acontece com a cota parte do ICMS, que é o que os estados também passam para os municípios. E muitos municípios dependem exclusivamente disso. Não, eu vou te dizer que muitos, assim, 30%, 40% dos municípios brasileiros são abaixo de 10, 15 mil habitantes, e a receita do FPM, que é o governo federal, com a cota parte do ICMS, que é estadual, é quase 95% da receita desses municípios, porque eles não têm receita própria. O IPTU é muito pequenininho, eles dependem muito o ISS é muito pequenininho, então os municípios precisam da arrecadação. E, na minha opinião, foi uma falha lá de trás de se criar muitos municípios. O presidente Bolsonaro tentou um diálogo ano passado, mandando umas medidas provisórias para a Câmara para extinguir município. Mas o município hoje é um ente da federação. Para ele para extinguir, precisa de um plebiscito do município. É igual pasta de dente, depois saiu do tubo, não volta mais. Exatamente. E precisa de um plebiscito do município que vai receber como distrito esse antigo município. Então, o erro foi a criação de você ter município de 1.800, 2.000, 2.500 habitantes. Agora, nós temos que nos conformar e não deixar criar mais situações como essa. O senhor vê alguma perspectiva de votar pelo menos uma parte da reforma tributária, que é um assunto que todo mundo espera, ainda este ano?
Eu vejo os deputados entusiasmados com essa ideia e a reforma tributária só vai passar na seguinte condição: se ela for fatiada, né, em partes, como você disse, e se a vigência do que for votado tiver um tempo, um interstício para ser aplicada, para que as empresas, os contribuintes possam ter um período de adaptação e até de remanejamento da sua margem de lucro, dos seus preços, né? Olha, esse artigo você vai pagar mais imposto hoje, mas só daqui a 3 anos, ou daqui 5. Senão você nunca consegue votar. Ninguém está pronto para no dia seguinte pagar mais impostos. É no Brasil competitivo como é hoje. Então, tem que ser fatiado e dando um prazo ainda para ser aplicado. Agora, se não começar a votar, nunca acaba. E o né? que vota primeiro? O senhor acha que um IVA federal, um imposto de valor agregado, que vem chamando aí de CBS, né? Contribuição sobre bens e serviços, mas isso vai incluir o ICMS e o ISS, ou a tendência é fazer o que o ministro Paulo Guedes deseja, que é fazer primeiro os impostos federais e depois inclui o dos estados e o dos municípios? Eu acho que a tendência é nessa linha do Paulo Guedes, de tratar dos federais primeiro, até porque a discussão é muito grande. Tem cidades que têm uma arrecadação muito grande de ISS e outras não têm. Então, falar do IVA agora, de uma forma geral, eu acho muito pouco provável. E tem várias propostas tramitando, né? Tem uma na Câmara, uma no Senado, tem a do próprio governo, e até entre os próprios especialistas não há consenso. Então, existe muitas divergências. As saídas é o que há de convergência. E pegar pontos de convergência até o fatiamento. E colocar para votar. O que me assusta é esse medo de alguns estados e municípios da reforma tributária, porque hoje já existe um projeto, foi apresentado um processo, um algoritmo que roda a todos os impostos do Brasil em qualquer possibilidade. Então, coloca uma reforma tributária dentro desse algoritmo e se compara. E fica sabendo quem é que ganha, quem perde, quem vai arrecadar mais. E acontece que todos ficam com medo da reforma tributária, o medo de perder a arrecadação. Exatamente. O Estado fica com muito medo de perder a arrecadação, porque ele depende muito dessa arrecadação para cumprir os compromissos, os estados e os municípios também, de entrar numa pegadinha, enfim, né? De chegar lá na frente. Seria possível não fosse esse ter uma promessa e não chegar lá na frente. E o próprio contribuinte, né? O lobby das empresas, dos setores que estão analisando todos os movimentos da reforma tributária, eles estão de olho e com muito medo de subir o imposto de sua categoria. Ok, nós vamos para o nosso último intervalo, mas continuamos você a continuar aqui conosco, porque ainda tem muito assunto para tratar aqui. Como é que vai ficar o saneamento, por exemplo, da sua cidade com a lei que foi aprovada este ano no Congresso Nacional? Não sai daí, rapidinho, a gente volta em 2 minutos.